nas linhas e entrelinhas do Evangelho. João, capítulo 6, versículos 63 e 64. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus, quando percebeu que muitos reclamavam do sermão que havia pregado na sinagoga, João capítulo 6, versículo 60, reforça que o problema não eram as suas palavras, o que ele havia ensinado, pregado. Afinal, suas palavras são vistas nas Sagradas Escrituras como viva e eficaz. Hebreus 4:12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais eficaz que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. O próprio Jesus dizia da palavra dele, Apocalipse 1:3, bem-aventurados os que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras contidas nessa profecia. E, diga-se de passagem, profecias dadas por ele mesmo, suas palavras. Paulo vai dizer sobre a palavra de Deus, as palavras do próprio Cristo, o Cristo que era a própria palavra, que ela é útil para capacitar o homem para toda boa obra. O problema não eram as palavras, não eram as mensagens que Jesus trazia, não era o seu sermão. O problema eram os infiltrados no meio daqueles que o Pai havia dado a Jesus, aqueles que o Pai havia entregado a Jesus e que Jesus havia dito que não os perderia. Mas no meio desses, com certeza, Jesus sabia, haviam descrentes. E havia um que, em especial, trocaria Jesus pelo lucro, pelo money, pelo recurso terreno e se arrependeria amargamente disso. Judas, Mateus capítulo 26, versículo 14 e 15. Mas, no decorrer da história, há outros infiltrados e que são revelados, autodenunciados pela falta de verdade, pois são como o joio no meio do trigo. Mateus 13, 24 a 30. Falta firmeza na caminhada ao lado do Senhor Jesus, ao ponto de trocar a caminhada ao lado do Senhor Jesus por amor ao mundo. É o caso de Demas, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10 ao 15. Seriam denunciados pela desculpa que daria em não colocar Jesus em primeiro lugar, Mateus 8, versículo 21, versículo 22. Por oportunismo, seriam autodenunciados por oportunismo, por irem atrás de Jesus, por aquilo que Jesus tem para oferecer como físico, como material, mas não irem atrás de Jesus pelo aquilo que Jesus é. Conta-se no livro Refúgio Secreto de uma visita recebida na casa dos Ten Bons, e ali naquela visita a família insistia, família holandesa, para que o pastor recolhesse uma criança que eles estavam abrigando para protegerem dos nazistas, uma criança judia, para que o pastor pudesse levar para a roça, porque lá não haveria o problema do choro da criança denunciar a presença estranha na casa. O pastor deu desculpas, dizendo que se os nazistas pegassem uma criança judia com ele, todo o rebanho seria prejudicado. Com a ausência do pastor, saindo do lar dos Ten Bons, uma das filhas pergunta: mas pai, como um homem que se recusa a cuidar de uma criança que corre risco de vida pode se dizer cristão? Como ele pode liderar o povo de Deus? E a conversa prolongou até que o senhor Ten Bon, patriarca da família, disse: minha filha, não é porque um rato entra na caixa de biscoito que ele é um biscoito. Ou seja, nem todos os que estão na comunidade da fé são da fé.
mas todos aqueles que são da comunidade da fé ouvirão a palavra do Senhor e por elas serão norteados. Uma boa semana para todos nós, norteados na palavra do Senhor, porque ela, a bem da verdade, para os verdadeiros servos do Senhor, são norteadoras, são esclarecedoras, tiram das trevas e traz para a luz. Elas são libertadoras. Que Deus nos dê uma semana guiados pela palavra de Jesus.